Bom, vamos lá. Ontem a gente parou, a gente já tinha todos os arquivos carregados, eu só vou carregar de novo para conceito. Tá, o que que tá me falando aqui? Já começamos bem, ó. Erro, tá. Uma mais... Ah, claro. Não, é porque eu tô tentando instalar o pacote. Aí ele me fala, velho, você vai querer instalar um pacote agora mesmo? Já tô com ele carregado, você vai querer instalar? Não vamos precisar, né? Eu só vou carregar o pacote aqui, que já tá carregado. Vou setar o diretório, tá? De trabalho. Essa parte vocês entenderam, ok? Se vocês tiverem que setar qualquer outro diretório de trabalho na vida de vocês, vocês vão conseguir? Uma outra forma de fazer isso é só ir aqui no Internet Explorer, se eu conseguisse ter acesso ao meu Explorer aqui. Agora vai. Sei lá, vamos supor, você está aqui na sua pasta. Se você clicar na barra de endereço, você tem o caminho absoluto dela, tá? É só copiar e colar lá, entre aspas. Beleza? É um jeito de fazer isso. Pronto, agora vocês sabem todas as aulas de geologia que tem aí do lado. Vocês já passaram por isso, então tá tudo certo. O pior é que o final vocês estiveram comigo ainda, né? Triste. Ó, aí aqui também tem um outro passo que eu queria salientar de novo. Aqui é o seguinte, ó. Essa função aqui, ó, read delimine, tá tudo comentado, tá? Para ele não ler, ele vai ler o padrão essa daqui de baixo. Mas isso aqui é só para caso vocês tiverem uma tabela que não seja dividida por vírgula, tá? Não seja separada por vírgula. Beleza? Só nesse caso, tá? Então só quem tem o delimitador como ponto e vírgula, ou se você quiser uma tabulação, é só trocar isso aí. Opa, aqui não. É só trocar isso aí por tabulação, tá? Deixa eu ver se vai rolar. Não, vai ter que copiar e colar a tabulação aqui. Ou frequentemente esse barra T aqui também lê tabulações, tá? Mas enfim, ponto e vírgula. Mas é só para caso vocês estiverem separados por ponto e vírgula. Quem tem só separado por vírgula é essa linha que tem que rodar, beleza? Se você precisar rodar esse pedaço aqui, ou você seleciona ele e aperta Ctrl Enter, ou você descomenta isso aqui, ó, e seleciona isso aqui e corre só isso aqui, tá? Por quê? Como eu escrevi qualquer outra água aqui na frente, se eu correr essa linha inteira ele vai dar erro, tá vendo? Erro. Símbolo não esperado. Use a tal, não sei o que. Não? Que não é uma linguagem, está escrito com linguagem humana, só para deixar o comentário. Bom, seguimos adiante. Só carregar os dados, tá? Então deu certo, só vou olhar aqui de novo, colunas, linhas e colunas, né? O número tá certo, tá ok. Esse cabeçalho aqui, ele vai escrever tudo isso aqui embaixo, ó, tá? O comando tá aqui, a tabela que ele deu tá aqui, ó. Tem 6 linhas e 19 colunas, tá? Essa entrada aqui. O resto das linhas ele omite, tá? Não mostra. Mas aí você checa os valores, beleza? Essa parte toda a gente já fez. Trocar os nomes das colunas é importante, tá? Se você for trocar. Se vier certinho no seu banco de dados os nomes do jeitinho que você quer usar, não precisa trocar nome de coluna nunca, tá? Eu só troquei aqui porque a gente importou o banco de dados de alguém e era um banco de dados com nomes muito ruins de trabalhar, tá? Aí eu troquei, beleza? Bom, no outro vídeo eu acho que eu explico como essa função funciona, então vamos só pular essa parte, tá? Isso aqui é para efetivar de fato a troca, né? Aqui em cima eu só criei o vetor com nomes, aqui a gente faz a troca, tá? Então eu falo para ele, ó, pega um nome de coluna aqui e troca por esse outro nome de coluna novo aqui que a gente deixou, tá? Bom, seguindo adiante, a gente checa o nome das colunas, já está com o nome certinho, né? E esse comando aqui é só para a gente observar a tabela nesse formato. Outra forma é clicar aqui sobre o nome dos dados, na abinha ambiente, tá? Que de vocês pode estar aqui em cima, mas clicou aqui em ambiente, clicou em cima dos dados, ele também abre aqui. É a mesma coisa de executar aquele comando no código, tá? O comando view, beleza? É um jeitinho mais bonito de mostrar a tabela. Bom, vamos lá ver os dados mesmo. Então isso aqui a gente repetiu, não precisava. Esse é o cabeçalho, esse aqui é o final dela, tá? Como a gente comentou na última aula, e o sumário dos dados, como a gente comentou na última aula. Esses dados têm que rodar e vocês têm que ver esses sumários aqui, tá? Para estar funcionando. Alguém teve problema? Conseguimos todos carregar? Tá, vamos adiante. Beleza? Bom, aqui a gente começou a brincar com os dados efetivamente lá na outra aula, né? Aqui a gente está filtrando, por exemplo, dados acima de 500 milhões, tá? Mesma coisa que o filtro do Excel faz. Aqui eu crio o filtro, crio o objeto que vai guardar esse novo banco de dados. O novo banco de dados fica aqui também no ambiente, tá? E aí eu posso tanto rodar essa linha aqui, né? Com Ctrl Enter e observar os dados aqui, quanto clicar aqui em cima dele, aqui no RStudio, ele vai abrir aqui para mim, tá? E aqui a gente já começa
ter a possibilidade de olhar esse banco de dados, tá? Vou fechar aqui de novo na abinha. Bom, vamos só dar um check aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma análise exploratória, ele já vem aqui com... Você pode ordenar as colunas aqui, ó, para ver quem recuperou mais, quem recuperou menos, né? Só clicando aqui, né? Então a gente vê que o Homem-Aranha sem volta para casa foi o que percentualmente mais recuperou orçamento, tá? Em relação ao investimento. Beleza? Isso aqui já é uma continha feita entre as tabelas. A gente consegue reproduzir isso aí, tá? Em receitas mundiais em milhões brutos, tá? O filme com maior orçamento foi o Avengers Endgame, tá? Foi o com maior bilheteria em dólares aí, tá? 272 bilhões,7 milhões de dólares, tá? Mas também foi um filme mais caro. Ainda assim, não é uma rentabilidade desprezível, porque ele recuperou 700% do investimento. É um dinheirinho legal aí, né? Bom, vamos lá então. Continuar aqui respondendo algumas perguntinhas. Até aqui tudo tranquilo, né? Não tem erro, beleza? Bom, ordenar os filmes em percentuais. Aí você vai falar pra mim, Wilson, mas acabei de ver lá, cara, ordenou lá, preciso rodar um comando para isso? Qual que é a diferença? Quando eu rodar esse comando aqui, ele vai criar um banco de dados novo, tá? Então veja, filmes ordenados, tá? Então o que eu tô falando aqui, ó? Estou usando uma função que se chama arrange, de arranjar, né? Arranjar quem? Dados filmes, que é a nossa tabela de origem, tá? E ordenar como? Usando a função descendente, tá? Que vai ordenar a nossa coluna através, por exemplo, do percentual de orçamento recuperado, que é o nome da nossa coluna. Tranquilo? Deu para entender a lógica da coisa, né? Então a gente arranja a tabela dados filmes de forma descendente com base na coluna orçamento recuperado. Tranquilo? Rodei aqui, ó. Rodei, ele criou um banco de dados novo, né? Que está listado aqui, tá? Então, se eu abrir a coluna aqui para dar uma olhada no nome melhor, ó, a gente está com ele aqui, tá? Vou voltar ela um pouquinho aqui e vou clicar em cima dela, por exemplo, tá? Aqui ele já está ordenado, tá? A gente não precisa clicar em nada. Aí você fala, mas poxa, parece que eu estou trabalhando à toa, porque era só clicar ali e clicar em ordenar. Se você quiser fazer uma consulta rápida, beleza, você pode fazer isso. Se você quiser trabalhar com os dados ordenados, você precisa criar esse objeto. Porque vamos supor o seguinte, eu quero fazer a soma só da primeira coluna, desse primeiro dado. Então eu ordeno esses dados e, sei lá, tipo, extraio esse valor num outro objeto. O R consegue deixar guardado isso, tá? Como isso aí, por exemplo, ó. Se a gente tem esses dados ordenados, que eu já acabei de perder ele aqui, onde está? Aqui, ó, filmes ordenados, tá? Como ele está criado agora, se eu pedir para pegar filmes ordenados aqui, e aí eu abro esse colchete para selecionar linhas e colunas, digamos que eu quero só, por algum motivo, selecionar a primeira linha. Aqui a gente tem as linhas, tá? E as colunas na próxima vírgula, beleza? Linhas aqui, colunas aqui. Ele vai me retornar uma tabela com todas as colunas, mas só a primeira linha. Ó aqui embaixo. Tá vendo? Ele chama até de table, tá? Porque ele foi criado com o pacote Tidyverse. Ele não chama de tabela, ele chama de table. Tá? O objeto padrão do R se chama DataFrame. Tá? É o padrão de tabela do R. Mas aqui esse pacote tem um padrão diferente. Tá vendo? Separou só o primeiro. Então, como eu tenho vários campos nessa tabela, incluindo todos esses outros aqui que estão mais para trás, ó, eu tenho o percentual dos críticos avaliados, o percentual da audiência, o desvio de críticos e assim por diante, tá? Então, se eu quiser fazer qualquer operação aí considerando os cinco primeiros filmes, por exemplo, eu posso retornar aqui, ó, tipo, de 1, 2.5. Tá? O que ele está falando para mim? Ó, pega do 1 até o 5, da linha 1 a 5. Se eu rodar esse mesmo comando de novo, ele vai me dar os 5 primeiros filmes. Vamos dizer que eu quero fazer a soma disso aqui, tá? Tem uma função que se chama sum, tá? Eu posso colocar isso aqui dentro da função. E aí, obviamente, eu não vou somar tudo, porque ele vai dar erro. Ele não vai conseguir somar as colunas que são texto. Eu quero somar só aqui, ó, receita mundial em milhões, tá? Ela é a primeira, segunda, terceira coluna. Então, eu posso colocar depois da vírgula aqui 3, que eu vou estar selecionando a terceira coluna. Tranquilo essa parte de selecionar linhas e colunas? Isso aí é um negócio importante e útil, a gente acaba usando bastante, tá?
Olha lá, ó, ele me dá a soma. Quanto que eles somaram junto? Os 5 primeiros filmes do MCU somaram junto mais de 9,5 bilhões de dólares. Beleza? Só de bilheteria, tá? Outra forma de eu fazer isso é colocar o nome de fato da coluna, tá? E aí, ó, se eu clicar aqui, ó, nesse espaço entre a vírgula e o colchete aqui, né? Se eu apertar Ctrl e der espaço, ele me dá alguns nomes de coluna aqui embaixo, tá vendo? Até com uma corzinha diferente, que vocês vão enxergar melhor do que eu, né? Tá aqui, ó, Receita Mundial em milhões. E ele já escreve entre aspas, inclusive, que é o jeito certo, tá? Se eu pedir isso aí, ó, ele me dá o mesmo resultado, tá vendo? Então, selecionar com 3, selecionar com 5 milhões é a mesma coisa, tá? Vou até anotar aqui nesse novo aqui, ó, somar colunas e linhas específicas, tá? E vou deixar comentado para vocês se lembrarem depois que a linha abaixo soma os registros das linhas, aliás, entre as linhas, né? Entre as linhas 1 e 5 da coluna especificada. Não vai ficar muito grande, tá? A ideia é que vocês se lembrem que isso aqui é coluna e isso aqui entre a linha é vírgula, tá? Bem útil isso aqui, tá? Um outro jeito de escrever isso aqui que parece mais lógico, que é mais sequencial e às vezes a gente escreve, é da seguinte forma. Vocês podem encontrar códigos aí na internet, porque a gente às vezes busca esses códigos para fazer os nossos, né? O famoso copia e cola. Um jeito que a galera usa muito para escrever, que é nativo desse pacote Tidyverse, é usando isso aqui, ó. Esse operador. Esse operador aqui que é porcentagem, o sinalzinho de maior para lá, porcentagem de novo, a gente chama de pipe, tipo cano. Sabe por quê? Ele está fazendo o quê? Tá pegando isso aqui que está escrito aqui, ó, no lado esquerdo dele, e tipo passando pelo cano para a próxima função. Se eu fizer isso aqui e colocar apenas sum na frente, assim, ó, nossa, pega isso aí, manda pelo cano e soma. Ele vai somar do mesmo jeito. Entendeu? É um outro jeito de escrever a mesma coisa. Só que às vezes é mais lógico, né? Você fala, ó, pega isso aqui e soma. Beleza? Isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Outra forma de escrever a mesma coisa, tá? É igual ao código abaixo. Copiando e colando. E eu vou trocar esse pipe aqui, ó, por um pipe nativo do R, tá? Que é isso, a junção desses dois símbolos, esse travessão aqui de pé, que às vezes é até difícil de encontrar no teclado, tá? Com esse sinalzinho de maior. Eu só vou tirar esse espaço que eles vão ficar juntos, tá? Quando eu ficar junto, você vai ver que ele vai mudar o símbolozinho aqui, mas ele muda só no meu R, tá? Que é o tipo de fonte que eu tô usando. Aí ele muda para essa setinha aqui, ó. Que é mais intuitivo, inclusive, né? É uma setinha. Ó, pega isso aí e manda lá pro Sam. Quer ver, ó? Rodou do mesmo jeito, tá? Tá aqui embaixo. Fechou? Três jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. Show de bola? Só para vocês acostumarem com esses jeitos diferentes de escrever, porque volta e meia a gente copia e cola códigos da internet desse jeito. Aí você precisa mudar um negocinho, você não sabe o que está acontecendo. E a intenção aqui é vocês começarem a entender o que está escrito desse negócio do R aí. Tranquilo? Bom, vamos selecionar dados de outras formas então, tá? Então assim, ó, eu posso criar objetos infinitamente selecionando dados de formas diferentes. Essa função select funciona do mesmo jeito que qualquer outra função. Eu posso escrever ela assim, ó. Select, abre parênteses, selecionar o quê? A partir da onde, né? Dos dados filmes. E aí eu vou pegar só a coluna filme e a coluna categoria, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, e rodar essa linha, o que ele vai fazer? Ele acabou de criar aqui mais uma coluna chamado dados selecionados, tá? Que a gente até podia chamar de colunas selecionadas, mas tudo bem. Dados selecionados, tá aqui, ó, tá vendo? 30 observações, 2 variáveis. Essas variáveis são as variáveis que a gente selecionou ali, ó, filme, categoria. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir lá uma tabela com 2 colunas. É um jeito fácil da gente dar uma limpada na coisa, certo? Tem uma tabela mó esdrúxula lá,
cheia dos bagulhos que eu não vou usar, você pode selecionar essas colunas de forma muito fácil aí com essa função select. E aí, só para vocês se acostumarem com a outra sintaxe, que eu acho melhor, sintaxe é o jeito de escrever, outra forma de escrever a mesma coisa. É aqui, ó. Vou copiar essa linha só para a gente partir dela, tá? Escrever aqui embaixo. E vou escrever agora, em vez de dados, vou escrever as colunas selecionadas, tá? Colunas selecionadas vai ser essa setinha ou igual, tá? Tanto faz. Esse igual aqui também funciona, não é? E aí, o que eu vou escrever aqui, ó? Dados, filmes. Ué, mas vai trocar de lugar? Nesse caso, vou, tá? E vou usar o nosso querido pipe lá, tá? Porcentagem, sinalzinho de maior porcentagem. Vou manter ele assim, porque eu acho que é mais fácil de ver no código. O outro símbolo troca, não dá pra saber de onde veio, tá? Bom, aí, se eu já dei esse dados filme para ele, eu não preciso repetir ele aqui de novo, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Falou, ó, pega a tabela dados filmes, encana para mim no select e seleciona filme e categoria. O que eu fiz? Eu só apaguei o primeiro argumento, que era a tabela, tá? Rodei isso aí, ó. Ele criou aqui um objeto chamado colunas selecionadas. Se eu clicar em cima dela, vai dar o mesmíssimo resultado, tá? Bom, bastante coisinha, né? Mas nada muito complicado, beleza? Todo mundo certo? Todo mundo conseguiu? Show de bola. Bom, vamos começar a fazer coisas mais interessantes, então. Você pode criar novas variáveis na sua tabela, o que é um negócio muito mais legal. Digamos que... Vamos dar uma olhada na tabela geral, que eu já não lembro mais dela, né? Cadê assim, ó? Filmes... ordenados... Cadê? Dados filmes, né? Nossa tabela original. Tá começando a ficar bagunçado isso aqui. Vamos lá. Dados filmes. Então, o que eu tenho de coluna? Ó, eu tenho a categoria, eu tenho a receita mundial em milhões. Ali já está calculado nesse banco de dados o percentual do orçamento recuperado, o percentual de nota dos críticos, o percentual da audiência, o desvio, né, a diferença entre o percentual da audiência e dos críticos, orçamento em milhões e receita doméstica em milhões, tá? Além de um monte de outras coisas, né? Receita internacional em milhões. Então tem bastante dado aqui pra gente brincar, né? Vou deixar ele aberto aqui pra gente ver. Mas digamos o seguinte, ó, vamos pensar que a gente não tem esse percentual recuperado aqui, tá? Digamos que não temos isso, queremos calcular. Como é que a gente pode fazer esse... Ó, percentual recuperado. Então, criar novas variáveis, tá? Vou colocar ele depois aqui, ó. Então, a gente está aqui criando novas variáveis. Aqui, na verdade, ele está criando a receita total e doméstica, né? Podemos também, tá? Que é basicamente a receita doméstica mais a receita internacional, tá? E a gente vai fazer isso numa coluna nova, tá? Então, o que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um banco de dados novo, só para não sobrescrever em cima do mesmo. Mas eu também poderia sobrescrever o mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Dados com receita total. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente vai falar que isso aí vai ser igual a... Mutate é o nome da função que vai criar essa tabela, tá? Essa função mutate, ou mudar, ela pega os dados dos filmes, tá? Na sintaxe tradicional aí, e vai criar uma coluna nova chamada receita total. Nota aqui que eu vou falar que a receita total vai ser igual a receita doméstica em milhões, mais a receita internacional em milhões. Show? Se eu rodar isso aí, ó, nessa tabela nova que eu criei, que é dados com receita total, essa daqui, ó, eu vou ter todos os campos que eu já tinha, porque eu não tirei nenhum. Então veja que antes a gente tinha 19 colunas nesse de cá, ó. E agora a gente tem um campo novo que vai ser a receita total, que está lá no final da tabela. Ele sempre fica no final, tá? Sempre fica no último ponto. E aqui, bom, a gente basicamente tem a receita total em milhões, não só a receita doméstica, nem a receita mundial. Beleza? Então já temos esses dados novos aí. Com isso, pessoal, com esses comandos básicos aí, já dá para fazer chover no R já, tá? E qual que é a melhor parte disso aí? Digamos o seguinte, ó, eu vou lá e estou coletando meus dados. Aí eu fiz fiz um resultado parcial. Escrevi no R lá o resultado parcial. Somei quem eu tinha que somar, subtrair. Fiz exatamente nessa sequência de passos aí dentro do R, né? Carrego a tabela, mudei a tabela, somei e tal.
Digamos que amanhã o seu orientador vira e fala, cara, vamos ter que incluir mais um experimento. Aí você vai falar, porra, puta que pariu, eu vou ter que fazer tudo no Excel de novo, todas as somas de novo. Você pode só ir lá, incluir o teu experimento na sua tabela original do Excel, aquele CSV lá, tá? E só ir rodando o código do R de novo, que ele já vai rodar com os dados atualizados. Tá? Ele já vai, assim, se colocou o dado novo lá, ele já vai considerar que tem linhas novas lá, já vai refazer todos os cálculos de novo. Entendeu? Então você não precisa ficar fazendo tipo 1000 tabelas no Excel, 1000 coisas diferentes, tá? Claro que assim, essa transição não vai ser do dia para noite. Você não vai sentar agora e escrever seu próprio código do R lá e tal. Mas é aconselhável que ao longo do tempo você faça isso, porque tem mais um detalhe ainda. Quando a gente faz as contas no Excel, muitas vezes a gente esquece de alguns passos do meio do caminho. Você faz uma transformação de um número para dar o resultado X lá, e a gente esquece. Aqui está anotado o passo a passo no script. Então, na hora de você escrever um material e método, qualquer alteração estatística que você fez vai estar aí. Você não vai precisar lembrar, ela vai estar aí. Né? Algumas revistas, inclusive, já aconselham, né? Eles pedem que você coloque o código do R que você usou para gerar o teu resultado no material suplementar, porque alguma pessoa pode ir lá e replicar só. Tá? Então, é uma ferramenta útil para isso, para a gente se manter organizado. Se eu somei A com B, cara, aí vai estar escrito. Beleza? Muitas vezes a gente vai lá no Excel, filtra, soma, reordena e já ferrou, porque eu já não lembro mais a ordem, entendeu? No começo. Então a gente mantém o banco de dados íntegro, a gente nunca mexe no banco de dados original, toda alteração que a gente faz no meio do caminho fica aí, fica salva, você consegue repetir ela a qualquer momento, se você atualizar os dados, tá? Uma outra dica. A gente importou via dados CSV, mas é possível importar de tabelas salvas em XLS ou XLSX, que é o padrão do Excel, tá? Então dá para importar direto. Numa outra videoaula eu gravo lá, deixo gravadinho lá e coloco no adendo lá no site lá depois, enfim. Sei lá, eu jogo no Class, dou um jeito, tá? Mas se você jogar no Google lá, importar Excel R, ele vai te dar a linhazinha de código lá, tranquilo?